de Santa Ceia. Às terças-feiras, às 8 da manhã e às 8 da noite, nós temos culto de oração, né, de manhã liderado também pelas mulheres, e à noite com o Marquinhos aí trabalhando neste culto. E às quintas-feiras, esse nosso culto aqui de celebração, né? E, irmãos, nesse mês de novembro, né, graças a Deus, a igreja está se movimentando, né? Todo final de semana tem alguma atividade. É assim tanto em novembro quanto em dezembro. Então, dia 12 agora, né, nós temos o culto dos homens. Hoje, aqui nessa noite aqui, temos aqui 4 homens. Eu, Cláudio, Ney e o André ali na portaria. E eu tenho certeza que Deus vai trazer aqui adolescente. É homem também. Mas homens adultos, então deixa eu ser mais específico, homens adultos, né? O Roger acabou de chegar, Deus abençoe grandemente, em que eu quero convidar vocês, né, a estarem aqui participando conosco. Vai ter um momento de ministração da palavra. Dá trabalho, mas eu creio que nossa igreja vai quebrar, né, esse estigma, e teremos um grupo de mulheres forte, um grupo de homens forte, um grupo de jovens e adolescentes muito forte. Esse é o propósito do Ministério Rio de Vida. Amém? No dia 26, que é no final de semana, desculpa, me adiantei muito, dias 18, 19 e 20, nós teremos a nossa primeira Conferência Vida, tá, com a participação do pastor Carlinhos. Aqui, irmãos, é importante frisar uma coisa. Dia 17, quinta-feira, excepcionalmente nesse dia, não haverá o culto de quinta-feira. Amém? Esse culto foi realocado para o dia 18, na sexta, para o início da Conferência Vida. Porque a Conferência Vida é dias 18, 19 e 20. 18 e 19 às 8 horas da noite e dia 20 às 9h30 da noite. Então, irmãos, coloca lá no grupo, avisa para ninguém vir aqui na quinta-feira, dia 17, e perder a viagem. Vai estar aqui com a participação do pastor Carlinhos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Dia 26, o culto dos Arrows, dos jovens e adolescentes, né? Quero convidar você jovem, você adolescente, que vem e participe, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. O penúltimo evento do mês é o nosso culto de casais. Então, irmãos, mulheres, homens, jovens e casais, tudo nesse mês. Dia 27, nós temos aí o culto dos casais. Convido a todos os casais a virem aqui participarem, também receber uma palavra de Deus para a sua vida. E finalizando, dia 28, né, às 21 horas, 9 horas da noite, nós teremos a nossa ação social. Já falei algumas vezes e eu reforço isso. Na minha opinião, esta é a atividade mais importante que nós temos na igreja, porque ela é a essência do evangelho, que é realmente levar o amor ao próximo. Se você não tem a disponibilidade por causa do tempo, do horário, contribua de outra forma, doação de roupa, doação de alimentos, né? Ajude na preparação, que é uma grande bênção, irmãos. É um impacto grande que a gente gera na vida dessas pessoas que estão passando por um momento de luta e dificuldade. Então, vocês que estão ali envolvidos, parabéns, continuem, não desanimem, né? Porque o impacto que vocês geram na vida dessas pessoas é muito grande. Amém? Irmãos, gostaria de pedir que você se colocasse de pé, separasse o seu dízimo e a sua oferta. Mesmo que você não trouxe, se coloque de pé, por favor. Separe o seu dízimo, a sua oferta. E, irmãos, Deus colocou, né, muito no meu coração este ano que dízimo e oferta, obviamente que além da questão da bênção de Deus para nossas vidas, ela diz muito mais sobre nós do que de Deus. Como assim diz sobre mais do que nós? Toda vez que nós ofertamos, dizimamos, além da obediência intrínseca à palavra de Deus, isso demonstra a nossa confiança em Deus. Só dizima, só oferta quem realmente tem a sua confiança depositada em Deus. Não lá no seu trabalho autônomo, no seu trabalho de carteira assinada, na aposentadoria para quem é aposentado, no seu negócio, naquilo que a pessoa empreende. Né? Porque nós demonstramos com o nosso dízimo e oferta que nós estamos realmente confiando em Deus. E eu tenho certeza que meu Deus, segundo as suas riquezas, abençoará grandemente cada um de vocês. Irmãos, Deus tem o melhor para nós nessa terra. Né? Então cabe a nós
cumprimos os princípios, né, de Deus, né? Obviamente, né, nós precisamos buscar, temos o quê? Uma vida regrada, uma vida equilibrada. A bênção de Deus, né, está na obediência. Quando nós cumprimos os princípios, né, Deus honra as nossas vidas. Amém? Para quem separou a sua oferta, ergue e ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos, meu Pai, dizimarmos e ofertarmos na tua casa. Senhor, se hoje nós ofertamos e dizimamos, meu Pai, é porque o Senhor nos abençoou, meu Pai, previamente. Nós só estamos trazendo aquilo que o Senhor já concedeu para nós, meu Pai, em uma pequena fração. Que, meu Pai, na tua matemática, meu Pai, é fora da matemática dos homens, meu Pai. Onde, meu Pai, 90 se torna 110. Por isso eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor. Eu não sei a necessidade individual de cada um aqui, Senhor, mas eu peço. Derrame, meu Pai, o dom de adquirir riquezas, dê sabedoria e entendimento, meu Pai, para que cada um de nós, meu Pai, possamos administrar bem cada recurso que o Senhor colocou na nossa mão. E que ele seja, meu Pai, para primeiro abençoar a nossa família, abençoar, meu Pai, a nossa igreja e abençoar, meu Pai, a nossa comunidade. Esse é meu pedido, meu clamor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para você que acompanha online, você tem aí os dados da conta, agência bancária, Pix, né? Nossa chave Pix é o CNPJ da igreja. Então, sinta-se à vontade também em fazer a sua oferta de modo online. Amém? Aleluia. Irmãos, é com muita alegria que hoje nós vamos dar continuidade aí nos fundamentos da fé cristã, falando sobre a fé, né? Sobre a fé que gera, né, em nós, né, essa resistência. Hoje nós vamos falar de resistência na fé. E não tem, irmãos, pessoa melhor para compartilhar essa palavra, uma verdadeira aula para nós, do que a nossa querida irmã Eli. Por favor, Eli, fique à vontade. Aleluia. Paz. Deus abençoe os que estão aqui, os que estão em casa. Mais um pouquinho, né, uma porçãozinha da palavra de Deus que a gente tem repartido todas as quintas-feiras, que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos ensinar, né? Ele tem nos ensinado a cada dia, a cada terça-feira pela manhã, sábado, domingo, quinta. Todo dia é um ensinamento novo, né? E é muito bom saber que o Senhor tem cuidado de nós nesta área. Amém? Tá tudo certo aí, Heitor? Nós vamos dar continuidade aqui na palavra que começou semana passada. Nós vamos falar sobre fé, né? E eu queria que vocês abrissem em Números 13. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. Amém? Eu vou ler alguns versículos pulados, então vou falando para vocês, tá bom? Vou ler Números 13, 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então, Moisés pegou, fez a separação pelas tribos, né, das pessoas, e enviou para poder conhecer a terra prometida. Lá no 17, diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades que habita em arraiais ou em fortalezas. Aí a gente pula lá para o 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão
e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando, deram-lhe contas a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, até aqui a história. O Senhor não disse lá no capítulo 1, para ele separar o povo, porque ele ia dar a terra, né? Aí eu imagino assim, ó, o povo fez a maior festa, chamou o pessoal do grupo de oração, fez oração, deu a mão, jejum, se preparou, e vamos lá, porque o Senhor vai nos dar essa terra. E estava ali todos buscando a vitória, porque eles tinham a esperança de uma terra prometida, né? Eles estavam atravessando o deserto, mas com a esperança de uma terra prometida. Tá, foram lá, conheceram uma terra, assim como Moisés falou, ó, vocês vão lá e espia a terra, vê quem que mora lá, quem são os povos que estão lá, o que nós vamos encontrar quando a gente chegar lá. E eles foram, eu acredito que eles se revestiram de fé. Como quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a gente se reveste de fé, né? E eles foram, eles se revestiram de fé, eles obedeceram. Já obedecer é um passo de fé, é um passo de resistência, a obediência. E eles obedeceram. Só que, quando eles viram os problemas que eles enfrentariam, a fé já foi murchando, né? Então, quando eles voltaram contando que realmente tudo aquilo que o Senhor prometera existia ali naquela terra. Mas existia perigos. Então, eles já voltaram desanimando todo mundo. Né? Como quando o Senhor dá uma coisa para a gente fazer e a gente começa com aquela alegria, aquela força e vai e se reveste de fé, mas a gente começa a enfrentar algum detalhe, a gente já começa a minar a fé do outro. Ah, mas isso não vai dar muito certo não. Né? Não é bem assim as coisas. Olha quanto obstáculo a gente vai ter que enfrentar. Não é bem assim. E eles voltaram desse jeito para o meio do povo. Mas Calebe, ele tinha uma fé diferente, ele tinha uma fé resistente. A fé de Calebe fazia gerar nele uma resistência. O medo não fazia parte da história dele. Fez parte da história do povo, mas não fez parte da história dele. E no 14, a gente continua assim, ó. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. O que o Senhor manda aqui? Que a nossa fé seja tão forte que a gente não deve temer o inimigo. Né? E a gente não deve ouvir a voz daqueles que nos desanimam.
que tentam minar a nossa fé. Ele não deixou isso acontecer. Ele falou, não, o Senhor prometeu no que nos ia dar essa terra, e ele ficou crendo. Né? Ele ficou crendo, ele acreditou que o Senhor realmente ia dar essa terra para ele. E a fé de Caleb, era uma fé que ele guardou as promessas do Senhor em seu coração. Uma fé que resiste ao tempo. A fé dele não é como a nossa fé, que a gente tem uma promessa, aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, a gente já começa a desistir. Fala, sabe de uma coisa? Eu vou partir para outra porque isso daí não vai dar, não. O Senhor falou, mas a gente não tem aquela força para buscar. Mas Caleb, ele nos dá uma lição aqui. Ó. O primeiro, a fé resistente, ela guarda as promessas de Deus em seu coração. É uma fé que resiste ao tempo. Vamos pular lá para Josué 14, verso 9. Olha como a fé dele resistiu ao tempo. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua. É Josué 14, 9. Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora, olha o que ele fala. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Já havia passado 45 anos. Tem alguns relatos que dizem que ele tinha 30, então já teria passado mais tempo ainda. E a fé dele resistiu. Ele ainda tinha esperança de receber a terra por herança, porque foi prometido por Deus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer de onde está vindo essa promessa. A promessa, elas têm que estar em paralelo com a palavra de Deus. Se o Senhor prometeu e a promessa está de acordo com a palavra de Deus, ele vai cumprir. Então a gente tem que ter uma fé que resista ao tempo, né, que não nos deixe desanimar. É uma fé que recusa a ouvir as vozes do pessimismo, como a gente leu lá em Números. Ele fala assim, ó, no 14, 7b. Vou ler tudo. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha como a gente leu lá em Números, né? Quando eles voltaram contando os problemas da terra, ele continuou a perseverar. Então a fé dele, ele não ouviu as vozes. Né? Quando o pastor estava falando domingo, o pastor falou isso, de ouvir as vozes, eu falei, nossa, isso está no meu coração para falar quinta-feira. Né? Era com um outro personagem, mas estava no meu coração, para a gente não ouvir as vozes que tentam nos parar. Em toda a promessa vai ter vozes falando o contrário, tentando nos fazer olhar só os problemas, fazendo a gente olhar que aquilo não vai dar certo, que aquilo é maior que a nossa fé, que aquilo não nos vai levar para frente, fazendo nos desistir. Mas Caleb, ele nos mostra aqui, né, que as vozes do pessimismo não pararam. Né? É muito interessante, eu acho lindo quando eu começo a enxergar, né? Porque às vezes a gente lê assim por cima, mas quando você começa a enxergar e colocar ela na sua vida, aplicar na sua vida, você fala, gente, como interessante, né? Como tem assim, tão claro para a nossa vida, né? As promessas de Deus, a palavra de Deus, é muito interessante. Terceiro, a fé resistente, ela espera com expectativa a realização de um sonho. Não se deixa abater por perguntas tipo, você ainda está nessa? Porque muitas vezes as pessoas, está esperando o quê? Vamos, né? Anda, parte para outra. Você está nessa ainda? Você já viu que isso não vai se cumprir? Né? E se nossa fé não for uma fé resistente, a gente acaba dando ouvido para outros. E essa palavra está em Josué 14, 10.
E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos agora. Estou repetindo, mas é só para fazer sentido, tá? 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Então, se ele fosse ouvir, porque eu creio que muitas pessoas passavam por ele e perguntavam, você vai ficar esperando até quando? Vamos, muda de vida, tenta conquistar outra terra. Mas ele tinha essa certeza no coração. Ele tinha a expectativa da realização desse sonho. E eu creio que nós também temos, muitas vezes, expectativa da realização de uma promessa no nosso coração. Né? A gente crê que o Senhor vai realizar. Mas se a nossa fé não for uma fé resistente, uma fé que resiste às vozes, que resiste aos problemas, que resiste às circunstâncias, a gente desiste mesmo. Amém? Nunca para de lutar, incansável na sua esperança. Josué 14, 11 e 12. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir como o Senhor disse? Ele foi incansável. Né? Ele foi incansável tanto que ele não deixou se abater. Ele continuou, a fé deixou ele na luta, assim, com tanta força para conseguir aquilo, que não importa o tempo que passou, né? Quando ele recebeu essa promessa, ele se sentia tão forte quanto naquela época. Por quê? Porque a fé dele continuou ali, forte e resistente. Amém? Conserva a sua fidelidade a Deus até receber a promessa. No 14. Portanto, vou ler o 13. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Quando ele recebeu a terra que foi lhe prometido por herança, a guerra ali naquele lugar cessou. Cessou, porque a fé dele foi tão resistente. Ele cria que aquela terra era uma terra boa. Era uma terra que ia trazer para ele o sustento, o descanso, o gozo, a paz. E não é isso que nós esperamos da nossa terra prometida? Né? Então, nós temos que desenvolver em nós esta fé, uma fé resistente, né? Uma fé que guarda as promessas de Deus no nosso coração. Guarda as promessas. Tenha certeza que o Senhor vai cumprir as promessas nos nossos corações. Uma fé que recusa ouvir as vozes do pessimismo. Aquelas pessoas que tentam nos parar. Nós temos que aprender, né, a deixar essas vozes passarem. Falou, como dizia minha avó, entrou por aqui, saiu por aqui. Né? Não ficou ali remoendo na sua cabeça, tentando fazer disso uma pedra de tropeço, né? Mas deixar que essa fé realmente gere resistência na sua vida. Amém? Esperar com expectativa a realização de um sonho. Esperar com expectativa é estar feliz, né? Mesmo que esteja acontecendo coisas, situações dentro de você, aquela fé tão renovada a cada dia. Não, Senhor, vai ser hoje. Se não for hoje, você continua com aquela expectativa de uma criança que vai ganhar um presente, que ela fica andando de um lado para o outro, esperando o pai chegar, esperando a mãe chegar e ver qualquer barulhinho. Ela tem aquela ansiedade, né? Não estou falando de ansiedade, a doença, ansiedade, mas tem aquela alegria dentro dela que ela corre, né? E ela sabe que o pai vai chegar com um presente, então ela cria aquela alegria. É essa expectativa que nós temos que desenvolver na nossa vida, de ter a certeza que o Senhor prometeu vai se cumprir em nossa vida.
Também. Nunca parar de lutar, ser incansável na esperança. A nossa luta é o quê? A nossa luta é a oração, né? A nossa luta é a convivência, é estar ali com Deus todos os dias, não se cansar. Hoje eu não vou na igreja, não. Né? Independente de vir à igreja ou não, mas não deixar esse desânimo se abater sobre nossas vidas. Porque às vezes a gente não vem na igreja, não é porque precisei ficar em casa. A gente às vezes não vem na igreja porque a gente deixa o desânimo se abater sobre nossas vidas. Né? Não é? A gente não fica lá e fica alegre. Não, a gente fica lá abatido no sofá, abatido na cama, porque a gente não está com essa expectativa mais de esperança. Né? A gente não tem mais essa expectativa em Deus. Então, nós não devemos parar, ser incansável. Essa fé resistente, ela nos faz incansável diante das promessas. Né? E ela conserva a nossa fidelidade em Deus. Como conservar a fidelidade em Deus? Né? Ter uma fé resistente conserva a sua fidelidade em Deus, por quê? A nossa fidelidade, a nossa confiança num amigo, a gente tem de caminhar com ele, de conhecê-lo. Né? Você conhece uma pessoa hoje, você já não confia nela. E já sai conversando com ela. Não, você vai aos poucos. E a fidelidade a Deus, essa é da mesma maneira. Você vai aos poucos começando a andar com Ele. Daqui a pouco você não desgruda mais dele. Você não sabe ir mais para um lugar. É igual aquele amigo que você não sabe mais fazer nada sem ele. Né? Quando você é solteiro, que tem um amigo, você via, quando você arruma um companheiro e se casa, é dessa mesma maneira. Aquela pessoa que você não sabe mais viver sem ele. Né? Assim, a nossa fé resistente tem que ser assim com Deus. Desenvolver uma confiança tal nele que você não sabe mais tomar um café sem estar com ele. Né? Querendo estar com ele. Né? Às vezes você tem um amigo que você vai para um lugar e você queria tanto que ele estivesse ali. Não é? Eu queria tanto que o fulano estivesse aqui. E Deus, a gente tem que gerar essa fé em nós, de desejá-lo em todos os momentos da nossa vida. Né? A fé resistente, ela nos faz isso dentro de nós. Porque nada, circunstância nenhuma, né? Nenhuma, vai nos tirar dessa intimidade com Deus. E essa intimidade vai girando essa fé resistente, que vai nos fazer confiar cada dia mais. Né? Cada dia mais. Ter esperança de receber do Senhor a terra prometida. Né? Aqui nós vimos que eles pegaram lá um fruto que precisou de 2 pessoas para carregar o fruto de tão grande. E nós temos, essa fé resistente gera em nós frutos. Né? A fé resistente gera em nós frutos, gera em nós paciência, né? Gera em nós domínio próprio, amor, bondade, fidelidade. Tudo isso, essa fé resistente gera em nós. Porque a gente não desiste. Porque para a gente ter esse fruto na vida, a gente não pode desistir na primeira voz. Né? A gente não pode desistir. Então, se essa resistência gera em nós frutos, quer dizer que o fruto precisa de pessoas, de árvores resistentes para ser gerado. A sua semente tem que ser resistente. A sua semente é que vai gerar nas outras pessoas uma fé resistente. Né? Porque se você é um fruto, se você é uma árvore que dá um fruto resistente, que é a sua fé, as sementes desse fruto vão gerar outras árvores resistentes. Aleluia. A nossa fé será resistente. E é disso que nós necessitamos. Nós passamos só por uma pandemia. Né? Quantas pessoas deixaram? Quantas pessoas preferiram voltar para o Egito? Foi só uma pandemia. Né? Nós não enfrentamos gigantes, não vimos que a gente ia sofrer outro tipo de coisas. Claro, gente, não vamos minimizar o sofrimento de ninguém. Mas eu estou falando em relação à igreja. Né? Em relação à igreja, foi só uma pandemia. E muitas pessoas já desistiram.
Né? Muitas pessoas já desistiram. A gente tem mania de falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos preparados para passar por tudo que vai nos acontecer? E não vão ser coisas que vão assim, é uma gripe hoje, uma doencinha ali, amanhã, não. Vão ser coisas em que a nossa fé vai ter que estar resistente. Nossa fé vai ter que resistir para não negar, né? Para não ter que voltar atrás. Como eu tinha preparado, né, um trecho também em Daniel, ele tinha uma fé tamanha em Deus que ele resistiu a alimentos, ele resistiu a se dobrar a outros deuses, ele resistiu ao medo. Né? Se a gente só por uma pandemia a gente sente vontade de desistir, imagine quando a gente for jogado na cova dos leões. Né? Então nós temos que gerar em nós essa fé resistente, essa fé que não ouve palavras externas, mas que confia naquilo que foi falado do Senhor. Amém? Uma fé que não desiste, uma fé que anima os outros. Porque o que Caleb fez, ele tentou animar as pessoas. Não, vamos lá, essa terra é boa, gente, vamos plantar, a terra é fértil, vamos conquistar, porque a terra é fértil. Mas as pessoas, já só pelas notícias, eles nem passaram, porque eles nem chegaram lá, né? Eles nem passaram, mas só pelas notícias, pelas conversinhas, pelas redes sociais, né? Pelas internets que chegaram através na vida deles, eles já desistiram. Né? Imagine, se nós vivermos, se nós formos a geração que verá Jesus voltando, nós vamos passar por muitas coisas. Né? Então nós temos que estar preparados. Amém? Amém? Glória a Deus por essa palavra. Né? Que o Senhor possa te abençoar em casa e que você possa gerar em seu coração essa fé resistente para não desanimar. Amém? Glória a Deus.